Boa noite, meus irmãos. Nós vamos agora aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Eu convido você a abrir, por favor, no livro de Isaías. Eu ia falar Evangelho de Isaías, e não estaria errado se assim fizesse. E eu vou explicar um pouco para vocês sobre isso. Evangelho, ou livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 9. Versículo 6, o texto está ali projetado. Mas é bom sempre trazer sua Bíblia. Nela você pode grifar, fazer alguma anotação. Então fica ali para você poder ler melhor e fixar, mas traga sempre sua Bíblia, é muito importante isso. Diz ali o texto projetado: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Até aqui. O Evangelho do Velho Testamento é Isaías. É impressionante a precisão das informações que são dadas neste livro tão importante para toda a Bíblia e para nós cristãos. Isaías ele foi escrito entre o século VII e o século VIII. Há uma divergência entre os estudiosos. Então vamos colocar 700 a 800 anos antes de Cristo. Imagine isso. 700 a 800 anos antes de Cristo. Isaías, ele traz informações precisas de como seria a morte de Jesus, Isaías 53. Quem lê Isaías 53 fica impressionado, chega até a pensar que quem escreveu o capítulo 53 de Isaías esteve no momento da crucificação de Jesus. Depois você lê em casa. É algo que chega a ser detalhista. Com relação ao nascimento de Jesus, Isaías traz várias informações. Esse texto é um deles, mas não só este. Você vai encontrar em Isaías referência ao nascimento de Jesus, onde seria 800 anos antes de Cristo. Isaías 7, versículo 14, em que ele fala que em Belém, tu, Belém Efrata, diz o texto, desprezada entre as cidades de Judá, de ti sairá o Salvador. Isso 800 anos antes. O capítulo 11 de Isaías fala a respeito do governo deste Messias, preparado por Deus, anunciado por Deus, profecias que Deus estava dando ao seu povo. E ali há uma descrição de como ele reinaria. Mais uma vez aqui no capítulo 9, agora nós ouvimos falar a respeito de como ele seria. Olha que coisa tremenda. Nós temos informações em Isaías de como ele morreria, de onde ele nasceria, de como ele governaria. E aqui, em Isaías capítulo 9, nós temos informações de como ele seria. E é muito bom pensar sobre isso nessa noite, já que nos aproximamos da data que comemoramos o Natal. Isaías dá uma pista profética de como seria Jesus. É bem verdade que hoje nós temos o Novo Testamento e ali temos como confirmar o que está escrito no capítulo 9 de Isaías, e de posse dos evangelhos ver que não só essa profecia, mas todas as profecias a respeito de Jesus se cumpriram cabalmente, completamente. Não ficou nada a restar.
O belo da Bíblia é esta capacidade de ser sobrenatural, de ter elementos que a mente humana não alcança e que a história confirma. É impressionante a precisão profética da Bíblia. E quando nós lemos esse texto, nós ficamos impressionados mais uma vez com a capacidade extraordinária de Deus de deixar claro que Ele é que rege a história, Ele é que move os acontecimentos históricos. Ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. É uma descrição de que Ele seria rei, de que Ele reinaria sobre as pessoas que abrem os seus corações. A diferença do reinado de Jesus para o reinado dos homens que reinam sobre as terras, sobre os reinos da terra, é que Ele tem um reinado muito restrito nos corações dos homens. Esse reinado nos corações dos homens, só o homem pode dar lugar e guarida. É dito no nascimento de Jesus que quando ele chega em Belém, ainda no ventre de sua mãe, José e Maria procuram um lugar para ficar e não há lugar para eles. Procuram estalagem, um hotel da época, não há lugar para eles. Tentaram no booking.com, não havia lugar para eles. Porém, eles foram parar numa gruta. E ali Maria teve o seu filho Jesus cercado de animais. E colocaram Jesus numa manjedoura. Que palavra bonita, né? Manjedoura. Lá na minha terra a gente chama de coxo. Coxo dá comida para animais. E ali Jesus foi colocado. Nasceu em Belém. E aquela criança cresce com a missão de reinar, mas reinar nos corações. Não havia lugar para eles e muitas pessoas não dão lugar para eles no coração. O reino de Deus é muito amplo, mas ele começa dentro do coração. Jesus ensinando sobre o reino de Deus, ele diz, o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus uma vez, perto da sua morte, sendo inquirido por Pilatos, Pilatos pergunta para Jesus, és tu o rei dos judeus? Ele responde, tu o dizes. Mas ele diz algo mais. Quando Pilatos diz assim, tu sabes que eu tenho um poder para te libertar a qualquer momento. Por que você não responde às minhas perguntas? E ele vai falar de uma forma muito profunda e sábia, se eu quisesse agora, meu pai enviaria miríades de anjos, é uma expressão antiga para falar milhares de anjos, para me libertar. O meu reino não é dessa terra, não é do jeito que os homens governam. Vocês governam sobre territórios. Vocês governam pelo poder do dinheiro e o amor ao dinheiro. Eu governo nos corações. E quando Jesus governa nos nossos corações, a nossa vida muda, a nossa família muda, a nossa cidade muda, o nosso país muda. O problema é que Jesus tem pregado e muitas pessoas têm dito que têm tido Jesus no coração, mas Jesus não reina. E Jesus ensina na oração do Pai Nosso a não apenas querê-lo, mas pedir o seu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando é que Jesus reina de fato em nossas vidas, nos nossos corações? Quando a vontade dele é feita, é cumprida em nós. Muitos querem ter Jesus no coração, mas não têm coragem de dizer, seja feita a tua vontade. E dizer, seja feita a tua vontade, é um ato de deposição do nosso eu, deposição de nossas armas, para dizer, eu me submeto a ti. Esse é o sentido verdadeiro de ter Jesus como rei de nossas vidas. E ele nasceu para reinar. E a Bíblia diz que o anjo falou a Maria, em Lucas, e o seu reinado não terá fim. O seu reinado é um reinado eterno, porque ele começa a reinar aqui, nos céus e eternamente.
É bem verdade que ele ensina que a vontade dele é cumprida nos céus e na terra. Quando eu dei o estudo do Pai Nosso, eu já dei esse estudo várias vezes, eu disse, o problema de Deus não é reinar nos céus, o problema de Deus é reinar na terra. Porque os anjos o obedecem. Fácil, fácil, fácil. Anjo não faz biquinho, anjo não faz cara feia, anjo não tem preguiça. Mas a gente dá um bocado de trabalho para Deus. Aqui na terra, a coisa é mais complicada. Deixa Deus reinar. A gente tem falado de Jesus que nasceu para ser rei e Ele quer reinar em nossas vidas. É uma luta diária. Não é fácil deixar Jesus reinar. Porque existe a minha vontade própria, o meu querer, que conflita contra a vontade de Deus. Existem interesses nossos, da nossa carne, da nossa vontade. O segredo é entender, queridos, que nós não somos confiáveis. Confiável é Deus. Eu não sou regido pelas minhas emoções. E na prática a gente vive isso. A gente é regido pelo que é certo, do que é bom, o que é verdadeiro, o que é puro, amável, de boa fama. Se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo escrevendo aos Filipenses. A gente tem que parar e dizer, eu tenho uma missão nessa terra. Paulo vai dizer na segunda carta a Timóteo, o bom soldado não se ocupa em fazer a sua própria vontade nos afazeres dessa terra. Ele procura satisfazer aquele que o arregimentou. Quando Jesus diz, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, negar a si próprio, é negar aquilo que eu aprecio e gosto e que não é certo. Eu não posso negar o que é certo, é bom e é verdadeiro, porque seria uma contradição. É bem verdade que tem coisas que a religião tem dito que é errado, é errado, é errado, que não é errado. Aí você está negando aquilo que a religião disse para você negar e não nega o seu eu. Quer um exemplo? O que tem mais me assustado nos programas de televisão, que são programas de igrejas, é que as pessoas são desafiadas a acreditar que se elas tiverem fé, elas não vão ter dificuldades financeiras, elas não vão ter dificuldades físicas. O que elas determinarem, as coisas vão acontecer, e as pessoas são movidas a virem para a igreja numa expectativa mais material do que espiritual. Então as pessoas vêm por interesses. E muitas vezes, interesses para resolver os seus problemas humanos, terrenos e materiais. E não interesse de serem melhores, de aprender a amar o próximo, de crescer e servir melhor ao reino, de vencer os seus pecados, as suas tentações. As pessoas vêm com interesses materiais mesquinhos, humanos. O que isso representa? Isso significa que nós estamos atirando no alvo errado. E os nossos corações também são adestrados a vir à igreja por interesses pessoais, e aí você começa a dar nota. Ah, não gostei do louvor, hoje é nota 7. Ah, aquele negócio do dia do pastor, nota 7,5. Ah, o ar-condicionado. Aí você vai para a igreja para ser juiz, você é adorador, você não é consumidor. Percebam que hoje tem todo o mecanismo para que quem vai à igreja se sinta como um consumidor e não como um adorador. A Bíblia diz, adorareis ao Pai em espírito e em verdade. A Bíblia diz, em João 4 ainda, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. O adorador, ele é aquele que está para dar a Deus sua gratidão, o seu amor, o reconhecimento da bondade do Senhor. Ele olha para a santidade de Deus, para o que Deus é, pela permissão que Deus faz de ser favorável a nós, de vir ao nosso encontro. Isso é transformador, isso é revolucionário, quando a gente se trabalha o nosso coração para viver dessa forma. Aí Deus reina. Mas vamos falar um pouco sobre quem Jesus é.
E é maravilhoso ver aqui. Há uma divergência nos tradutores da Bíblia. Antigamente você pegava as Bíblias na versão RC, Revista e Corrigida, e até certo tempo na RA, Revista e Atualizada, você tinha uma vírgula entre maravilhoso, vírgula, conselheiro. Hoje as versões modernas tendem a entender que é um adjetivo conjugado. Ele é maravilhoso conselheiro. Conselheiro ele é. Mas além de ser um bom conselheiro, ele é maravilhoso. Como conselheiro que é. Eu vou por esse lado. Se bem que não perdemos nada de dizer que o nome de Jesus é maravilhoso. E de fato é maravilhoso. Há um cântico que eu me emociono profundamente ao ouvi-lo, que diz assim: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas o meu ser. Eu não sei vocês, mas quando eu louvo Jesus, eu chamo o nome de Jesus, quando eu oro e clamo o nome de Jesus, e louvo e falo o nome de Jesus, o meu coração se enche de uma profunda alegria. Esse nome é maravilhoso, esse nome me salvou. Então, é maravilhoso. Ele é maravilhoso como pessoa e é maravilhoso como conselheiro. Nós vamos pensar aqui, a NVI trabalha como maravilhoso conselheiro. Há 3 categorias, estou tentado aqui de botar a 4ª categoria de conselheiros. Eu vou botar as 4. Quais são essas categorias? Primeiro, o Salmo 1 diz que nós devemos ter cuidado com o conselho dos ímpios, das pessoas más, das pessoas que incitam a vingança, a pagar o preço com uma moeda maior de ódio, de ressentimento. Quantas vezes você se deparou com pessoas que vão dizer assim: ah, se fosse comigo não era assim não. Não é. Ah, se fosse comigo, eu quebrava a fuça dessa pessoa. Revida, minha filha. Seu marido lhe traiu, traia também. O conselho do ímpio. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e nem ouve o conselho dos ímpios. Há muitas pessoas que vão dar conselhos para vocês, mas conselhos em que a maldade está presente, em que a vingança está presente. A intenção não é boa. Esse é o conselho dos ímpios. Existe também o conselho dos justos, dos bem-intencionados. Às vezes eles acertam. Às vezes é um conselho sábio, que nos ajuda a decidir, que nos dá uma visão diferente, porque nós estamos inseridos num problema, numa dor, e a gente não está vendo, a gente está no buraco, não tem horizonte. Alguém de fora que nos ama, que nos quer bem, pode chegar e dizer: acorda! Olha, saí daqui. Aí você diz: poxa, obrigado, não estava vendo, aqui. E às vezes ele te ajuda a sair. É o conselho do justo, do bom. Às vezes eles erram. Terceiro conselheiro, esse é o mais perigoso. É o conselho de você para você mesmo. Tem pessoas que não pedem conselhos. Tem pessoas que confiam em si mesmas ao ponto de dizer assim: eu acho que eu vou tomar essa decisão. Ela não se reporta nem ao ímpio nem ao justo, ela confia nela mesma. Ou porque ela se frustrou com alguém que deu um conselho a ela, ou porque tem traumas profundos na alma em que ela
Às vezes ela é suficiente para si mesma. Às vezes, por medo e dor, ela não procura ninguém. E ela passa a ser o conselheiro dela mesma. Olha, não é a melhor opção. Se o justo pode errar dando conselho, imagine você mesmo se autoconselhando. Mas existe o quarto conselheiro, que a Bíblia diz que é Jesus. Olha que coisa sensacional, gente. Quem é conselheiro que a gente confia? Tem que ser alguém que a gente tem uma aproximação. Por isso, para andar com Jesus e tê-lo como conselheiro, você tem que andar com ele. Tem que ser muito próximo de você. Ora, ele tem que ser seu amigo. Está lá em João capítulo 15. Jesus fala, já não vos chamo de servos, mas de amigo. Porque só o amigo a gente conta os maiores segredos, as maiores dores, as maiores lutas, as maiores aflições. Só o amigo. Jesus é o melhor amigo. Tem um hino que diz isso. Jesus é o melhor amigo. Eu sou da velha guarda. Eu gosto desses hinos antigos. E Jesus é o melhor amigo. E eu fiquei essa semana pensando em momentos, olhando para o Novo Testamento, em que Jesus encontrou pessoas e deu conselhos. O maior conselho que Jesus dá a todos que passam diante dele é o conselho que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem comigo. Esse é o maior conselho que Jesus dá. Para que você acerte o caminho. Para que você saia dessa existência humana, material, limitada, de aflições, e tenha certeza de que quando você passar no portal da morte, o seu caminho é um caminho seguro para estar junto com o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, senão por mim. Esse é um conselho maravilhoso. A um jovem rico que amava o dinheiro sobre todas as coisas, ele deu um conselho que aquele jovem não quis cumprir. Vende tudo que tu tens e dê aos pobres. Ele diz, não estou preparado. Quantas vezes você já disse que não estava preparado? Diante de um conselho que Jesus te deu. Não estou preparado. Então continue com sua dor, com a sua luta, com a sua aflição. Conselho é conselho. Conselho não é uma ordem, não é uma determinação. A gente aprende nas decisões de presbitérios e também em leis. E há uma diferença entre uma determinação e uma recomendação. Uma recomendação é um conselho. Não tem um valor de lei, mas aponta para a saída melhor. Uma recomendação. A lei não, a lei determina. E o que eu fico maravilhado com Jesus é que ele é um maravilhoso conselheiro, porque ele é o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, e ele se permite a dar conselho para nós. E a gente, com a nossa cabeça dura, pode até não aceitar o conselho que ele dá. Quantas pessoas que você conhece, eu conheço, rejeitaram o conselho de Deus? A gente precisa ouvir mais Deus. E a gente só vai ouvir o conselho de Deus de uma forma mais clara, nítida, na oração, na sintonia com Ele. Eu gosto muito do Salmo 32. O Salmo 32 é um salmo que fala de perdão, mas é também um salmo que fala de orientação. Eu peguei aqui na revista atualizada, eu decorei nessa versão, é dito assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Ou seja, Deus quer a gente sempre por perto dele. Deus não quer a gente muito longe, Ele quer nos ter debaixo das suas vistas, Ele nos vendo. Para que quando a gente está ali tomando a direção errada, você, epa, volta, é perigoso.
Mãe e pai é um negócio impressionante, né? Porque a gente vê o filho em perigo a metros de distância. Passou, alguém posta nas redes sociais, os pais de flashes que o filho dá uma cambalhota, o pai está lá e ampara na hora que ele vai meter a cabeça na parede. Tem um vídeo aí nas redes sociais. Pai e mãe têm uma capacidade de estar presente nos momentos mais importantes em que os nossos filhos precisam do nosso socorro. Sob as suas vistas te darei conselho. Então Deus quer nos ver por perto para nos orientar, para que a gente não caia, para que a gente não meta o dedo na tomada, porque a criança normalmente vai com o dedinho. Eu já levei vários choques, porque eu tinha uma inteligência além do normal, gente. Tinha, hoje não tenho mais. Eu ia com os dois. Por que usar um se são dois buracos? Isso é a perfeição da lógica humana. Normalmente a criancinha vai com o dedo. Diz, não, tem dois buraquinhos porque vai caber em dois dedos. Uma capacidade intelectual de ver as possibilidades. Este era eu. Eu não entendia como é que não tinha fogo. Aquele negócio era tão potente, tão poderoso, ao ponto de causar tremores no meu coração. Jesus é apresentado como um maravilhoso conselheiro, porque Ele quer o nosso bem. A direção que Ele aponta é a melhor possível, é aquela que vai nos livrar de perigos. Ele é conselheiro que nos ajuda e nos consola. Quando Jesus disse que mandaria um outro consolador, a gente precisa entender algo importante aqui. Jesus disse que mandaria um outro consolador, estava falando do Espírito Santo que iria consolar. Mas Ele estava dizendo que Ele é consolador. Quando Ele olha para a viúva de Naim, que sai com seu filho morto da cidade de Naim, o que é que Jesus diz para aquela mulher? Não chores. O nosso choro impacta o coração de Jesus, como impactou o coração dele ao ver aquela viúva, e agora órfão de marido e de filho. Não chore. Então, não diga que só o Espírito Santo é consolador. Jesus é o primeiro consolador. E a Bíblia diz que Ele é maravilhoso conselheiro. E quando você tem um conselheiro que te ajuda a enxugar dos seus olhos as lágrimas, esse sim é um bom conselheiro. E Jesus é esse conselheiro. Deus poderoso. Deus poderoso. A Bíblia está dizendo que Jesus é Deus. A Bíblia está dando o mesmo atributo do Deus Pai para o Deus Filho. Quando diz que esse que nasceria seria maravilhoso conselheiro, Deus poderoso. Na versão RA diz Deus forte. Mas aqui diz Deus poderoso. E a gente sai do ambiente da intimidade, em que somos aconselhados, orientados, protegidos, consolados, e adentramos numa real presença de um Deus que, além de ser conselheiro, é poderoso. E diz Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer mais. Nós é que diminuímos o nosso Deus. Tem coisas que a gente acha que pode acreditar e outras não. A gente tem que repensar a nossa fé. Porque Ele é poderoso para fazer mais. Muito mais. Então não procure fazer do seu jeito. Antes de colocar as coisas que são impossíveis para você, coloque diante de Deus. Porque quando é impossível para você, o que você faz? Tenta resolver. Nós somos muito complicados. É impressionante como a gente tenta resolver as coisas impossíveis. Tenta dar o jeito. Está comigo. Qual é a nossa atitude? A gente tenta resolver. Quando a gente não consegue, depois de ter gastado tempo, energias, força, a gente, Deus me ajuda. A gente já está com água mais do pescoço, já bebeu 5 litros de água. A gente pede ajuda a Deus.
tem que pedir ajuda a Deus desde o começo, entregar desde o começo. Porque Ele é poderoso. Essa é uma palavra muito reconfortante para quem está fraco. Porque quando você se descobre fraco, não está perdido porque você está fraco, sem forças para reagir. Não está perdido porque existe um Deus forte. Um Deus poderoso que pode te fortalecer. Aí entra Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. A questão não é ter poder para resistir, é ser fortalecido por Ele. É receber o poder dEle que nos dinamiza. A promessa lá em Atos 1,8 é: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é algo seu, intrínseco a você, é algo que vem dEle. Esse Deus poderoso, Ele faz por nós e Ele faz em nós. Por isso que algumas vezes nós vamos ficar maravilhados de ver que a gente conseguiu fazer coisas que, olhando do plano lógico e racional, eu não daria conta de cumprir, de fazer. Como é que eu fiz isso? A pergunta é desnecessária. Porque se eu me submeto a Deus e Deus me capacita, Ele merece toda a honra e toda a glória, porque eu sei que eu não daria conta. E a humildade vem disso. E se não vem, deveria ter vindo. A humildade vem de quando você dá aquelas notas bonitas, né? O André fica lá. Ai dele se pensar que é ele. Ai dele se pensar que é ele. É Deus que deu o dom e a habilidade. Ai da Dani que pensar que é ela que canta bonito, que dá uns acordes assim. Ai dela se pensar que é ela. O segredo é quando a gente descobre que, além da minha participação coadjuvante, o ator principal é Deus na minha vida. E quando eu percebo isso, eu dou a glória a Ele, eu reconheço que é Ele. E quando eu reconheço que é Ele, eu sumo, eu diminuo e Ele aparece. Ele é o Deus poderoso. E eu sou um pecador indigno, que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, dos quais eu sou o maior. Eu estou disputando com o apóstolo Paulo, Bruno. Porque ele disse que ele era o maior, e eu me acho o maior pecador. Maior que ele. Um dia a gente vai se encontrar e a gente vai resolver essa questão. Dos quais eu sou o maior, disse o apóstolo Paulo, e eu digo, concorrendo com ele, eu que sou o maior. É uma briga maravilhosa quando a gente se depara para definir quem é o maior pecador. Porque os discípulos que andavam com Jesus estavam lá resolvendo o testamento de Jesus, quem seria o maior. O problema é esse, quando a gente quer resolver e definir quem é o maior. Mas quando a gente quer definir quem é o menor, aí essa luta é boa. Aí é bom demais. Deus poderoso. Outro atributo a respeito de Jesus, diz que Ele é Pai eterno. A versão da RA dizia Pai da eternidade. É impressionante quando a gente é acostumado com algumas versões e decora e aprende nelas, a gente fica mais preso a elas, mas não há contradição entre você dizer que Jesus é Pai eterno ou Pai da eternidade, porque é o Chico e o Francisco aqui, claramente. O Pai da eternidade é aquele que transcende a eternidade, que é criador da eternidade. Olha que coisa linda. E aqui nós estamos vendo a gênese da resolução de um problema que surgiu no século I, quando a igreja estava nascendo. Havia um grupo que dizia que Jesus era um homem normal, que Deus resolveu fazer dele Deus. E a gente diz, não, Jesus não era um homem normal. Até Napoleão, tem uma frase de Napoleão que dizia assim: eu conheço Jesus e sei que Ele não é só homem. Ele é mais do que homem. A história da igreja mostra que havia esse grupo e a igreja teve que se reorganizar para dizer que Jesus era Deus, homem. Note que a posição faz toda a diferença. Se você diz que Jesus é homem-Deus, quer dizer que Ele era primeiramente homem e depois Ele se torna Deus. Mas quando você pega e diz que Ele é
Deus homem, ele era e é Deus e se fez homem. Não vou gastar aqui um tempo para falar por que ele se fez homem. Porque nós sabemos que ele se fez homem para nos representar e morrer por nós na cruz. Para se tornar como nós. E assim a morte da cruz tem uma validade solidária, representativa. O termo teológico é vicária. A vicária é substituto. Uma morte substituta. Alguém morre em meu lugar e os benefícios da morte dele chegam até mim. Esse é o princípio da salvação. Mas eu não quero me ater nesse ponto. Eu quero me ater ao fato de que ele é eterno. Paulo, quando fala em Romanos 11, naquele momento de grande louvor, ele diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dizendo que tudo que existe, existe por causa dele. Porque ele é co-criador, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Quando você lê em Gênesis, façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança, nós entendemos que é o conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em comum acordo decidindo fazer o homem em unidade, em acordo na Trindade. E ali eles fazem. Jesus estava presente na hora da criação. Há um texto em João capítulo 1, versículo 13, que para mim é muito forte. Esse eu não lembro bem de cabeça. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Dele quem? Do Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. Mostrando claramente que Jesus pré-existe as coisas criadas. Porque ele é eterno. E diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Que coisa extraordinária. Se Jesus não estivesse presente na criação, nada do que existe seria criado. Por isso que a Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade, é o Pai eterno. Aqui não está falando de Deus Pai, está falando do Deus Filho. Desse Jesus que nós amamos e adoramos aqui. Pai da eternidade. Então o tempo não prende. O tempo está no seu controle e domínio. Por isso que é difícil para a gente entender o tempo de Deus, a hora de Deus agir. Esse é um conflito que todos temos e teremos e nunca vamos conseguir vencê-lo. Porque ele é sempre... Eu acho que Deus é suíço, o relógio dele não erra. Na hora certa. Por fim, a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Olha que coisa interessante, a colocação do que é dito a respeito de Jesus. Primeiro começa dizendo que ele é um maravilhoso conselheiro. No miolo vem afirmações a respeito do poder que ele tem e da eternidade que ele criou. São dois elementos de grande profundidade teológica. Porque conselho é uma coisa mais palatável do nosso dia a dia, que ele é maravilhoso conselheiro. Eu me sinto agregado, abraçado. Quando fala de que ele é poderoso, eu fico confiante. Quando fala que ele é eterno, mais confiante eu fico. Mas ele termina com um aspecto devocional, um aspecto prático. Começa e termina com um aspecto prático. Diz que ele é o príncipe da paz. Tem muitas moças atrás de príncipes encantados. Num cavalo branco. Não vai vir, viu? Porque esses não existem. Não existem. A não ser o Betão, que é um príncipe encantado por papai. Betão é meu filho, para quem não sabe. Mas a ideia de príncipe mostra Jesus como filho de Deus aí. Ele é o príncipe. O pai
Rei absoluto, eterno. E ele é o príncipe. Mas ele é o príncipe de quê? Das armas? Não. A eternidade é tirada de cena, não que seja menos importante. O poder é tirado de cena, não que seja menos importante. Mas agora é falado da paz. É um príncipe que traz paz. Só a Bíblia para fazer essas conjugações, né? Só a palavra de Deus para fazer essas conjugações. Preste atenção nisso, que coisa extraordinária, meus queridos. O que Jesus promete é paz. Basta ver, depois da ressurreição, ele aparece aos discípulos e diz: paz seja sobre vocês. A paz seja sobre vocês. Nós, presbiterianos, gostamos de dizer graça e paz. É uma forma de saudação das cartas apostólicas, quando os apóstolos sempre colocavam paz. E a Bíblia fala muito da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A conversão tem tudo a ver com a paz. E me permite explicar isso para você de uma forma bem rápida. A Bíblia diz que a nossa rebelião, que é o quê? O meu egoísmo, que me afasta de Deus, me torna inimigo de Deus, e me faz viver numa luta por realização, por felicidade, apartada de Deus. E a gente descobre que a gente não consegue. Por mais que a gente busque, por mais que tenhamos experiências, essa paz nunca vem. Nós recebemos a primeira e grande paz quando nos rendemos a Deus e pela fé nos entregamos a Ele. Aí você vai entender o que em Romanos está escrito. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Quando o meu pecado é perdoado, eu volto a ser amigo de Deus e aproximado dele, passo a ser dele. Há uma relação de paz. Deus não me vê mais como um pecador indigno. Ele me vê como um pecador agora que é digno do seu amor, porque eu me arrependi, o perdão está sobre mim. Há uma relação de paz. Essa paz relacional e teológica, em que o perdão é concedido e meu quebrantamento também é recebido por Deus, passa a ser uma paz interna. Agora eu estou em paz, porque eu posso morrer a qualquer momento, porque eu resolvi minha questão cósmica. O pecado que me afastava agora não me afasta mais de Deus. O perdão de Deus é me concedido por meio do mérito de Jesus Cristo. Essa paz que eu vivo com Deus, eu passo a ter uma paz interna. Basta ler, tanto em Marcos 8 e Lucas 5, a conversão do gadareno que tinha milhares de demônios dentro de si. E é dito que depois que ele foi liberto dos demônios, encontrou Jesus, ele estava sentado em perfeito juízo, em perfeita paz. Porque a decisão por Jesus resolve algo dentro de nós. A gente sabe que pode não ter ouro nem prata, pode não ter uma casa melhor, um carro melhor, mas a gente está bem demais. Está bem demais aqui dentro. Depois vem uma terceira paz. Quem está em paz com Deus, em paz consigo, precisa estar em paz com os outros. Pare de brigar, porque se você é briguento demais, pode ser que você não tem nem paz com Deus, nem paz consigo, você só fica brigando com os outros. É claro que de vez em quando a gente se estranha. Mas é diferente de ser brigão, briguento, chato. A gente precisa viver o que a Bíblia diz. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: o que depender de vós. Aí eu vou para um português mais recente. O que depender de você, tenha paz com todos os homens. É bem verdade que nem sempre você constrói a paz, porque nem sempre a paz depende só de você. A paz é estabelecida entre pessoas. Então você quer, estende a mão, o sujeito vira as costas, vai embora, como é que vai ter paz?
Mas você pode dizer, no meu coração eu estou tranquilo, tentei, busquei, mas o outro não quis. Mas a gente sabe que muita paz é construída com um passo de humildade em direção ao ofendido. A gente espera que o outro venha, mas a Bíblia diz que a gente tem que ir lá. É o bom conselho de Deus para a gente. Príncipe da paz, ele te leva a ter paz com o Pai, paz consigo e paz com os outros. É por isso que ele é o príncipe da paz. Dia 24, 25, nós vamos celebrar o Natal. E essa é a promessa do nascimento de Jesus. Um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É a promessa do nascimento de Jesus. Então a gente tem que viver isso aqui. Olhar para quem Ele é e dizer, Jesus, maravilhoso o que o Senhor fez por mim. Eu quero agradecer com você por tudo que Jesus é. E preste atenção. Quanto mais você descobre quem Jesus é, mais você fica feliz, porque o que Ele é muito bom para você. Ter um amigo como Ele, receber o que só Ele pode fazer, é muito bom. Que nós possamos, nesse Natal, agradecer ao Pai pelo maior presente que Ele poderia nos dar. O seu Filho amado. Muda tudo quando você lê João 3,16, sob essa ótica do que nós temos falado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho unigênito. Ele deu para nós, o maior presente que Deus tem para nos dar, Ele nos deu. O que é que temos dado para Deus? Reflita um pouco sobre a sua retribuição.